Nas sombras do laboratório da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, o meu coração batia tão forte que parecia querer sair do peito. Os meus lábios encontraram os dele no impulso cego nascido da tensão acumulada durante meses de rivalidade feroz. Quando as luzes fluorescentes se acenderam com um zumbido seco e impiedoso, o choque paralisou cada músculo do meu corpo, porque o homem que eu acabara de beijar era Rafael Costa, o rival que eu mais odiava no mundo inteiro. O ar entre nós ficou pesado como chumbo. Rafael piscou várias vezes, os olhos castanhos ainda cheios de surpresa, e depois o rosto dele endureceu numa máscara de raiva pura. Eu recuei tropeçando numa cadeira de rodas que rolou pelo chão de azulejo frio. Como é que isto aconteceu? Pensei enquanto o pânico subia pela garganta. Tínhamos ficado até tarde a preparar a apresentação para o grande projeto de investigação sobre terapias genéticas contra o cancro. A tempestade lá fora cortara a energia por minutos, mas bastaram aqueles minutos para tudo mudar. Rafael era o líder da equipa concorrente dentro do mesmo instituto. Ele sempre me tratara como um intruso, o filho de uma família modesta do interior que ousava competir com ele, o herdeiro de uma linhagem de cientistas com ligações à indústria farmacêutica. Eu, Miguel Santos, 29 anos, dedicara a vida inteira a este laboratório, sonhando com o dia em que o meu nome apareceria nos jornais científicos. Agora tudo isso parecia ridículo. Ele passou a mão pelo cabelo escuro despenteado e disse com voz baixa mas cortante: isto nunca aconteceu, percebes, Miguel? Eu engoli em seco, sentindo o sabor dele ainda nos lábios. Nunca aconteceu, repeti como um autómata, mas o meu corpo traía-me, o peito subia e descia depressa demais. Saí do laboratório sem olhar para trás, correndo pelos corredores vazios da faculdade enquanto a chuva batia nas janelas altas. Cheguei ao apartamento pequeno em Alfama com as mãos a tremer tanto que mal consegui abrir a porta. Atirei-me para a cama e fiquei ali horas a olhar para o teto rachado, tentando apagar a memória daquele beijo. Mas quanto mais tentava, mais ele voltava, a sensação dos dedos dele no meu braço, a respiração quente contra a minha pele. No dia seguinte, no instituto, evitei o corredor principal. Trabalhei no meu gabinete com a porta fechada, mas o rumor já corria. Alguém vira as luzes acenderem de repente e comentava que tínhamos ficado lá dentro sozinhos. À hora do almoço no café da faculdade, vi Rafael do outro lado da sala. Os nossos olhares cruzaram-se por um segundo e ele desviou o rosto depressa demais. Senti uma pontada estranha no peito que não era só raiva. À noite o telefone tocou. Era o meu pai de Coimbra, a voz grossa e cansada de quem trabalhara toda a vida numa fábrica de cortiça. Miguel, quando é que trazes uma rapariga à casa para conhecermos? A tua mãe anda preocupada, tu já tens quase 30 anos. Eu fechei os olhos com força. Sempre fora o filho perfeito que estudara com bolsa ou que prometera continuar o nome da família. Eles nunca saberiam, nunca poderiam imaginar. Desliguei com uma desculpa qualquer e fiquei a olhar pela janela para as luzes da cidade. O beijo não fora só um erro, fora o começo de uma guerra interna que eu não sabia como vencer. No dia seguinte, o diretor do projeto convocou-nos a ambos para uma reunião urgente. O financiamento dependia de uma colaboração forçada entre as duas equipas. Rafael e eu teríamos de trabalhar lado a lado. Sentei-me à mesa de reuniões com o coração na boca. Ele chegou atrasado, o cheiro do perfume caro dele encheu a sala. Quando os nossos olhos se encontraram novamente, vi algo novo ali, uma faísca de medo misturada com outra coisa que eu não queria nomear. A reunião arrastou-se com gráficos e números, mas a minha mente estava noutro lugar, recordando ao escuro o toque, o silêncio que nos unira por breves segundos antes da luz destruir tudo. Saí dali com a certeza de que nada voltaria a ser como antes. O preço daquele beijo ainda não fora pago, mas eu já sentia que seria alto demais para suportar. As semanas seguintes transformaram o laboratório num campo minado. Rafael e eu evitávamos-nos com precisão cirúrgica, mas o projeto exigia reuniões diárias. Cada vez que ele falava os dados da experiência, eu sentia a voz dele ressoar no peito como um eco do beijo. Uma tarde de sexta-feira, a chuva voltou a cair forte sobre Lisboa. Eu ficara sozinho a organizar amostras quando a porta se abriu e ele entrou. Fechou-a atrás de si com um clique seco. Precisamos de falar, disse sem preâmbulos. Eu cruzei os braços tentando parecer calmo. Sobre o quê? Ele aproximou-se o suficiente para eu sentir o calor do corpo dele. Sobre aquilo que aconteceu. Não aconteceu nada, respondi, mas a voz saiu rouca. Rafael riu-se sem humor mentiroso. Eu vi nos teus olhos. Eu vi nos meus. O silêncio caiu pesado.
Ele passou a mão pelo rosto e por um instante pareceu vulnerável, o homem arrogante que todos temiam. A minha família não pode saber, nunca, disse ele em voz baixa. Eles esperam que eu case com a filha de um parceiro de negócios. Eu ri-me agora amargo. Achas que a minha é diferente? O meu pai liga todas as semanas a perguntar pela neta que ainda não existe. Rafael olhou-me fixamente. Então o que fazemos? Nada, respondi virando-me para a bancada. Mas o meu corpo não obedecia. Ele tocou-me no ombro e aquele toque queimou. Miguel, eu não consigo parar de pensar nisso. Eu fechei os olhos. Nem eu. Mas isto é loucura. Somos inimigos há 2 anos. Tu sabotaste a minha apresentação no Congresso de Porto no ano passado. Ele baixou a mão. E tu espalhaste que eu roubara dados. Merecias. O riso dele foi curto. Talvez. Mas agora. Agora nada, repeti com mais força do que sentia. Ele saiu batendo a porta. Nessa noite fui jantar à casa dos meus pais em Coimbra. A viagem de comboio pareceu eterna. A minha mãe preparara bacalhau à brasa, o cheiro encheu a casa antiga. O meu pai sentou-se à cabeceira com o jornal aberto. Miguel, tu estás magro demais. Trabalhas demais. Quando é que arranjas tempo para uma rapariga? Eu forcei um sorriso. Em breve, pai. A conversa derivou para o projeto, mas eu mal ouvia. Pensava em Rafael, nos olhos dele, quando confessara que também não conseguia esquecer. No regresso a Lisboa, o comboio parou numa estação escura. O reflexo no vidro mostrou-me o meu rosto cansado. Eu estava a mentir a todos, incluindo a mim mesmo. Na segunda-feira o diretor anunciou que Rafael e eu partilharíamos o gabinete principal para acelerar os testes. O pânico subiu. O espaço pequeno forçava-nos a respirar o mesmo ar. Os primeiros dias foram tensos. Falávamos só de ciência. Mas numa tarde chuvosa ele trouxe café para os dois. Sem açúcar, disse ele, sabendo exatamente como eu gostava. Eu aceitei o copo e os nossos dedos tocaram-se. O tempo parou. Obrigado, murmurei. Ele não retirou a mão logo. Miguel, se isto for um erro, o preço vai ser alto. Eu sei, respondi. Mas talvez valha a pena descobrir. Nessa noite trocámos mensagens pela primeira vez. Nada explícito, só palavras cautelosas sobre o projeto. Mas entre linhas havia outra conversa. Uma que me mantinha acordado até de madrugada. A pressão familiar aumentava. O meu pai enviou uma foto de uma prima distante. Linda, não é? Eu apaguei a mensagem com raiva. No laboratório as coisas complicavam-se. Um colega comentou ter visto Rafael sair do meu gabinete tarde. Os rumores cresciam. Rafael começou a evitar-me novamente. Uma manhã encontrei no corredor com a noiva oficial ao lado, uma mulher elegante de sorriso perfeito. Ele nem me olhou. O ciúme que senti foi tão forte que me deixou sem ar. Nessa tarde confrontámo-nos no parque de estacionamento. Tu vais mesmo casar com ela? Perguntei. Ele olhou para o chão. É o que se espera de mim. E tu vais continuar a fingir para sempre. Eu não tenho escolha, Miguel. Todos temos escolha, respondi, mas a voz tremeu. Ele entrou no carro e foi-se embora. Eu fiquei ali debaixo da chuva, sentindo o peso de todas as mentiras que carregava. O conflito interno crescia como uma tempestade. Amar um homem era pecado na cabeça do meu pai. Perder a carreira seria o fim do sonho. Mas o beijo no escuro tinha acendido algo que não se apagava com luz nenhuma. O outono chegou a Lisboa com ventos frios que varriam as ruas de calçada. No laboratório o projeto avançava, mas a tensão entre Rafael e eu tornara-se insuportável. Partilhávamos o gabinete, mas falávamos como estranhos. Uma noite depois de todos saírem, ele ficou. Eu fingi estar concentrado no microscópio. Miguel, disse ele de repente. Eu levantei a cabeça. Ele estava encostado à porta, os braços cruzados. Não consigo mais fingir. Eu senti o coração acelerar. Fingir o quê? Que não quero estar perto de ti. O silêncio que se seguiu foi carregado de tudo o que não dizíamos. Ele aproximou-se devagar, como se temesse que eu fugisse. Quando parou a centímetros de mim, o ar entre nós crepitava. Eu não planeei isto, sussurrou.
Nem eu respondi. Os nossos lábios encontraram-se novamente, mas desta vez com consciência. Foi mais lento, mais profundo. Quando nos afastámos, os olhos dele brilhavam. Isto não pode sair daqui, disse ele. Eu assenti, mas por dentro sabia que era tarde. Os encontros secretos começaram. Encontrávamos-nos em cafés pequenos no bairro alto onde ninguém nos conhecia. Falávamos horas sobre sonhos, sobre medos. Rafael contava da pressão do pai, dono de uma empresa que financiava parte da investigação. Eu falava da mãe que rezava todas as noites pela minha salvação. Uma vez levei-o ao mirador de Santa Catarina ao pôr do sol. Sentados num banco olhámos para o rio. Se o mundo fosse diferente, disse ele. Eu peguei na mão dele por baixo da mesa. Talvez um dia seja. Mas o mundo não esperava. Uma colega viu-nos sair juntos de um restaurante. No dia seguinte os olhares no instituto mudaram. O diretor chamou-me ao gabinete. Miguel, há rumores. Eu neguei tudo com suor frio na testa. Rafael fez o mesmo do outro lado do corredor. Mas a semente estava plantada. Em casa o meu pai telefonou furioso. Recebi uma carta anónima. Diz que tu andas com um homem. Eu gelei. É mentira, pai. A voz dele tremeu de raiva. Se for verdade, nunca mais ponhas os pés em casa. Desliguei com o peito apertado. Nessa noite encontrei Rafael no nosso lugar secreto junto ao rio. Contei-lhe tudo. Ele abraçou-me. Vamos ter cuidado. Mas o cuidado não bastava. Uma semana depois o projeto sofreu um atraso grave. Alguém alterara dados no computador principal. As suspeitas caíram sobre mim porque eu tinha acesso. Rafael defendeu-me na reunião, mas os olhos dele evitavam os meus. Mais tarde descobri que fora ele quem sugerira a auditoria interna. Traição. Confrontámo-nos no telhado do edifício com Lisboa inteira aos nossos pés. Foste tu? Perguntei com a voz a quebrar. Ele não negou. Tive medo, Miguel. Se descobrissem sobre nós, o meu pai cortava o financiamento. Eu ri-me com dor. Então vendeste-me para salvar a pele. Ele tentou tocar-me, mas eu recuei. O preço do nosso segredo era alto demais. Nessa noite chorei sozinho no apartamento. A escolha surgia clara e cruel: amor ou sobrevivência. A família ligou novamente. A mãe chorava. O pai ameaçava deserdar. Eu andava pelo quarto como um animal enjaulado. Rafael mandou mensagem. Desculpa. Eu apaguei sem responder. Mas o coração não obedecia. 2 dias depois ele apareceu à minha porta à meia-noite. Estava encharcado de chuva. Não consigo viver sem ti, disse ele. Eu deixei-o entrar. Falámos até o sol nascer. Decidimos tentar ser mais cuidadosos. Mas a ferida da traição ficara. O conflito moral consumia-me. Era certo amar quem me traíra. Era errado sacrificar o futuro pela paixão. A sociedade portuguesa moderna falava de direitos, mas nas famílias do interior o silêncio ainda matava sonhos. Eu sentia-me dividido entre 2 mundos. O inverno trouxe neve rara a Lisboa e com ela a crise final. O Instituto anunciou a decisão do financiamento. A nossa equipa ganhara, mas com condição de investigação conjunta sob supervisão estrita. Rafael e eu fomos obrigados a apresentar juntos no grande auditório. Na véspera da apresentação, o meu pai apareceu sem aviso. Estava à porta do apartamento com a mala na mão. Vim ver com os meus olhos, disse ele. Eu congelei. Ele entrou e viu as 2 chávenas no lava-louça. Quem esteve aqui? Ninguém, respondi. Mas ele não acreditou. Sentou-se na cadeira velha e olhou-me como se eu fosse estranho. Miguel, eu eduquei-te para ser homem. Homem de verdade. As palavras cortaram como faca. Eu sentei-me em frente e pela primeira vez na vida contei parte da verdade. Pai, eu sou diferente. Ele levantou-se vermelho de raiva. Não digas isso. A mãe já anda a rezar terços inteiros. Se isto chegar à aldeia, somos o escândalo. Eu baixei a cabeça. O preço da verdade era a família inteira. Na manhã seguinte, no auditório, Rafael apresentou os dados com voz firme.
Eu completei com gráficos, mas as mãos tremiam. No final os aplausos encheram a sala. Mas nos bastidores o diretor chamou-nos. Alguém enviou um e-mail anónimo com fotos nossas juntos no miradouro. O rosto de Rafael empalideceu. O meu também. A reunião de emergência durou horas. Acusações voaram. Rafael negou tudo, mas eu vi a culpa nos olhos dele. Depois confrontámo-nos na Rua Fria. Foste tu outra vez? Perguntei. Não, jurou ele. Mas eu não acreditava mais. A traição repetida doía mais que a primeira. Nessa noite fiquei sozinho no laboratório vazio. Olhei para o lugar onde tudo começara. O beijo no escuro trouxera luz a lugares que eu preferia manter nas sombras. O telefone tocou. Era a minha mãe. O teu pai teve um ataque de coração. Vem depressa. Corri para Coimbra no carro alugado. No hospital o pai estava pálido, ligado a máquinas. A mãe chorava num canto. Ele abriu os olhos e viu-me. Miguel, promete-me que vais ser normal. Eu segurei a mão dele e chorei. Não posso, pai. O silêncio que se seguiu foi o mais pesado da minha vida. Ele virou o rosto para o lado. Rafael apareceu no hospital no dia seguinte. Trouxe flores. A mãe olhou desconfiada. Ele esperou no corredor. Quando saí, abracei-o ali mesmo. Não importa o que digam, disse ele. Eu escolho-te. Mas a escolha tinha custo. O pai recuperou, mas proibiu-me de voltar a casa. O instituto abriu processo disciplinar. Colegas sussurravam. A sociedade que eu conhecera desmoronava. Uma noite Rafael e eu sentámo-nos no banco do rio. Ele pegou na minha mão à vista de todos. Eu tremi, mas não soltei. O preço era alto, mas o vazio sem ele era maior. A traição doera, mas o amor ensinara-me que algumas lutas valem cada cicatriz. A primavera voltou a colorir Lisboa de flores nos jacarandás. O processo no instituto terminou com uma advertência. Perdi o cargo principal, mas ganhei algo mais valioso: liberdade. Rafael deixou a empresa do pai e abriu um pequeno laboratório independente. Trabalhámos juntos, agora sem segredos. A família ainda não aceitava. O pai não atendia às minhas chamadas. A mãe enviava mensagens curtas a pedir orações. Eu sentia a falta deles como uma ferida aberta, mas aprender a que viver escondido era morrer devagar. Uma tarde de sol veio Rafael ao mesmo mirador onde tudo mudara. O rio brilhava lá embaixo. Lembras-te? Disse ele. Como poderia esquecer? Ele puxou-me para si e beijou-me ali à luz do dia. Pela primeira vez não senti medo. Só paz. Os meses seguintes foram de reconstrução. Criámos um projeto novo sobre inclusão na ciência. Falávamos em conferências sobre preconceitos e coragem. Alguns colegas aplaudiam, outros viravam a cara. Mas eu já não precisava da aprovação de todos. Uma carta chegou de Coimbra. Era do pai. Dizia apenas: vem a casa no Natal. Eu chorei ao ler. Rafael apertou a minha mão. Vamos juntos se quiseres. No Natal a mesa estava posta como sempre. O pai não sorriu, mas não mandou embora. A mãe abraçou-me com força. A conversa foi tensa, mas começou. Rafael sentou-se ao meu lado em silêncio respeitoso. Foi o começo de uma ponte frágil. Anos depois, quando olho para trás, vejo o preço pago: relações partidas, carreira adiada, noites de dúvida. Mas vejo também o ganho: uma vida autêntica, um amor que resistiu a tudo. O beijo no escuro transformara-se em luz que iluminou o caminho. Hoje Rafael e eu vivemos numa casa pequena com vista para o rio. Trabalhamos lado a lado. A família ainda luta, mas já não luta contra nós. A sociedade muda devagar, mas muda. E eu mudei mais que todos. Aprendi que as escolhas certas nem sempre são as fáceis. O conflito interno nunca desaparece por completo, mas torna-se companheiro em vez de inimigo. Foi certo escolher o amor apesar de tudo, ou foi um erro que destruiu laços que nunca mais se refazem? Verdadeiro ou falso?